João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais, além do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: Nem eu, tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Diga glória a Deus. Eu quero pedir a você a sua atenção nessa noite para essa palavra. Todo mundo já enfrentou alguma situação na vida difícil. Se eu fosse perguntar aqui nessa noite, qualquer um aqui, até o prefeito, tem suas lutas, tem suas dificuldades. Todos nós já enfrentamos situações em que a gente é julgado, acusado, criticado. É mais fácil apontar o dedo do que estender a mão. Você sabia disso? É mais fácil. Porque apontar o dedo não custa nada para mim. Agora, estender a mão custa muito. Custa um esforço meu, custa tempo meu, custa amor meu. Então, por isso é mais fácil eu apontar o dedo. E eu logo dizer o que você errou. E eu logo falar das suas falhas. E eu logo dizer que você está errado. Mas cadê a mão estendida para dizer assim: tudo bem, você errou, você teve seu fracasso, mas está aqui a minha mão, levante, eu vou te ajudar, eu estou contigo, você vai vencer, você vai superar essa situação, porque Deus te ama. Sabe, irmãos, nós precisamos de pessoas para estender as mãos. Você é um desses que estende a mão? Essa mulher da Bíblia, ela errou, é verdade. Mas é interessante que os acusadores dela não falaram do homem que adulterou com ela. Engraçado, né? Eles conseguiram encobrir o nome do homem. Esse homem era casado. Por que não falaram do homem casado? Por que não criticaram ele? Por que só ela foi
acusada, por que só ela foi traga e jogada no meio de todo mundo, para todos verem, e todos falaram, olha essa mulher aí, foi pega no ato, ela é uma adúltera, ela merece morrer, tem que ser apedrejada. Eu já preguei uma mensagem aqui na igreja sobre solte as pedras das suas mãos. Muitas pessoas andam carregando pedras, elas estão a ponto de matar o primeiro que errar diante delas. Claro que eu quero falar pedra no sentido simbólico, não literalmente uma pedra. Mas é possível andar com pedras de acusação, pedras de crítica, e ao matar alguém, acusando, mentindo contra ela, falando palavras negativas, é como se fossem pedras lançadas contra a pessoa. Então eles estavam com pedras nas mãos, estavam apontando o dedo para a mulher, estavam dizendo ela é adúltera, ela merece morrer. O que tu dizes disso, Jesus? Sabe, irmãos, é tão lindo quando Deus entra na nossa história. Quando Deus entra na história de um homem, quando Deus entra na história de uma mulher, tudo muda. Eu quero dizer nessa noite para você que chegou aqui, talvez você se sinta como essa mulher, não no sentido de ter pecado como ela, mas se sentindo acusado. Talvez você se sinta que hoje uma pessoa que está debaixo de dedos apontados, mostrando os seus erros, suas falhas. Talvez na tua casa, o marido que não te compreende, que só sabe falar dos teus erros, que só sabe apontar para você o que você tem feito de errado. Talvez é a própria esposa que aponta o marido, que fala dos erros. Quantas pessoas que vivem debaixo de acusação. Quantas pessoas que estão vivendo debaixo de dedos apontados, já sentenciando a pessoa. Porque eles nem deram a opção de julgar ela, de passar por um processo todo de avaliação. Não, já disseram, tem que apedrejar. Já estamos aqui no ponto. Jesus, ouvindo essas pessoas, olhando para elas com as suas pedras nas mãos, Jesus se abaixou e Jesus começou a escrever no chão. E aí ficaram incomodados, que as pessoas sempre ficam incomodadas quando outra pessoa não toma partido para ficar do lado delas. Você já viu gente assim? A pessoa vai fofocar, a pessoa vai dizer, olha, está acontecendo isso e aquilo, fulano, beltrano. Ele espera que aquele que está ouvindo tome logo partido, fique logo do lado dele. Eles pensavam que Jesus ia ficar do lado deles e contra a mulher. Mas Jesus, irmãos, fez a diferença. E toda vez que uma pessoa é como Jesus, elas conseguem quebrar todo e qualquer tipo de fofoca, de confusão. Quando uma pessoa se posiciona como Jesus. Jesus escreveu no chão, eles ficaram, e aí? E aí tu não vai dizer nada não? Jesus levantou, olhou para aquelas pessoas, com as pedras nas mãos. Jesus disse, quem de vocês aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí, meu irmão, Jesus colocou o dedo na ferida, ainda deu uma rodada assim para doer. Quem não tem pecado aí, pode atirar a primeira pedra, eu deixo. Sabe o que a Bíblia diz? Um por um, eles foram jogando as pedras no chão, e dos mais velhos para os mais novos, foram indo embora. Não ficou um deles, porque eles perceberam que eles também tinham erros.
O grande problema do ser humano é porque ele achar que só os outros que erram. O outro é que está errado. Só o outro é que tem que ser pisado. Só o outro é que tem que ser maltratado. Ele não, eu estou bom porque eu sou melhor, eu sou o mais correto. Quem é que não tem erros? Quem é que não tem pecados? Quem é que nunca falhou? Um dia, uma pessoa falando perto de mim, criticando, uma jovem estava grávida, uma jovem de 13 anos. E a pessoa, a mulher contando, já uma mulher de idade, contando a história. Ah, isso não está certo, uma jovem na idade dessa, já grávida, e tacando a lenha na menina, na conversa. Aí tudo bem, ela falou tudo o que queria falar, aí passou um tempo, ela começou a falar da vida dela, essa pessoa. Sabe o que ela disse? Ela falou assim: ah, pois é, o meu filho mais velho tem tantos anos. Eu tive ele quando eu tinha 13 anos. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, é muito bonito a gente falar mal do outro, mas nunca lembra do da gente, né? Como tá sujo. A mulher também tinha tido um filho com 13 anos, mas agora porque já era uma pessoa madura, já tinha uma família, já tinha o marido, os filhos grandes, e porque agora tinha aquela mocinha com 13 anos grávida, ela não lembrou que ela tinha o mesmo passado de erro. Mas eu tenho que acusar. Por que a gente esquece dos nossos próprios erros? O salmista Davi, ele diz assim: Deus me ensina a contar os meus dias. Me ensina a olhar para a minha própria vida, a olhar para a minha própria história e saber analisar a minha vida com sabedoria. As pessoas querem cuidar mais da vida dos outros do que da sua própria vida. As pessoas querem dar resposta sobre a vida do outro, mas não querem falar da sua própria vida, dos seus próprios erros. Jesus disse: bora lá, joga a pedra. Eles viram que eles tinham erros. Eles foram embora. Jesus continuou escrevendo no chão. Depois de um tempo ele levantou, não tinha mais ninguém. Só ele e a mulher. Jesus olhou para aquela mulher e disse: cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? A mulher disse: ninguém, Senhor. Aí vem a parte mais linda da história. Porque se tinha alguém que podia jogar pedra naquela mulher, se tinha alguém que podia acusar ela, era Jesus. Porque ele não tinha pecado. Veja como é que ele fala no texto. Ele diz assim, no versículo 11: nem eu te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Se tinha alguém que podia dizer: tu é uma pecadora mesmo, tu é merecedora de morte mesmo, se tinha alguém, era Jesus. Mas ele disse: eu não vou te acusar também. Vai em paz. Jesus mudou a história desta mulher. Quando Deus entra na sua história, o que acontece? Jesus entrou na história daquela mulher, e a partir daquele dia, ela nunca mais foi a mesma. Diga glória a Deus. Segundo alguns historiadores, essa mulher aqui é chamada de Maria Madalena. Ela se tornou uma das mulheres mais extraordinárias no ministério de Jesus. Para onde Jesus andou, essa mulher grudou nele, servindo a ele, agradando ao Senhor. A vida de Maria Madalena se tornou um exemplo para o mundo de mulher transformada pelo poder de Deus. Quando Deus entra na tua história, Ele te encontra onde você está.
Onde estava aquela mulher? Estava no meio de acusadores. Foi no meio de acusadores que Jesus encontrou ela. Ei, onde você estiver hoje, na tua vida espiritual, familiar, financeira, saúde, emocional, Jesus quer te encontrar aí. Tem muita gente dentro de um quarto, fechado, em depressão, pensando coisas terríveis. Jesus quer entrar aí nesse lugar e te encontrar, e mudar a tua história. Quando Deus entra na sua história, Ele tem um novo propósito para a tua vida. Essa mulher de adúltera, de uma mulher que não tinha prestígio para muitos da sociedade, veio a se tornar uma mulher evangelizadora, veio a se tornar uma mulher importante no ministério de Jesus. Jesus deu para ela um novo propósito. Diga glória a Deus. Quando Deus entra na sua história, Ele te transforma. Eu nunca vi um homem, eu nunca vi uma mulher que permite o Senhor entrar na vida dele ou dela, que ele não tenha a sua vida transformada. As pessoas muitas das vezes elas zombam, elas dizem assim: quando não dá nada dá um crente. Glória a Deus por isso que deu um crente. Eu tenho 24 anos servindo a Deus, 17 anos pastoreando. Nesses meus 17 anos pastoreando, eu já pastoreei pessoas, os ex-drogados, ex-bêbados, ex-traficante. Irmãos, o tanto de ex que eu já cuidei, que vi Deus mudar a vida deles. A história dessas pessoas. Casamentos que estavam por um fio, que Deus mudou, que transformou. Quantas pessoas que permitiram o Senhor entrar na história delas, e elas foram transformadas. Talvez você aqui hoje precisa permitir que o Senhor entre na tua história e transforme você em um novo homem, em uma nova mulher, para a glória de Deus. Quando Deus entra na sua história, Ele te dá força para vencer. Aquela mulher, eu quero que você imagine a cena. Minutos antes, ela já estava talvez já pedindo perdão, porque ela já imaginava: vou morrer daqui a pouquinho mesmo, já vou logo, Senhor me perdoa, Deus muda a minha vida, Senhor e tal. Começou logo a fazer o testamento dela logo. Ó, fica isso para fulano de tal, fica. Porque ela já estava contando com a morte dela. Irmãos, imagina você ser salvo da morte, de uma morte certa. Você está rodeado de gente com pedras nas mãos. Você está ali segura, talvez por pessoas, para não correr. A morte está chegando. E de repente, quando a morte estava para chegar, a vida chegou mais rápido e te pegou. Aleluia! A vida chegou primeiro e pegou aquela mulher. E Jesus disse: ei, pode ir para casa, vai, não peques mais. Talvez era o último dia dela, na cabeça dela, de vida, mas se tornou o novo dia que ela nasceu para uma nova história. O dia que ela nasceu para uma nova história, para uma nova vida, para ser uma mulher vencedora, para ser uma mulher que agora ia andar de cabeça erguida na sociedade, que não tinha vergonha de ninguém mais. Podia qualquer um agora apontar o dedo para ela. Ela dizia assim: esse teu dedo aí não tem mais poder sobre a minha vida, porque o dedo de Jesus escreveu sobre a minha vida uma nova história. Jesus, diz a Bíblia, escrevia com o dedo na terra. Muitas vezes na Bíblia, a palavra terra se refere ao ser humano.
Você é pó, você veio do pó, para o pó você vai voltar. Todos nós vamos morrer e virar pó. Então terra na Bíblia muitas das vezes se refere à própria natureza do homem, do barro. Então veja só, todos lá tinham dedos apontados contra ela, para apedrejar ela. Mas Jesus tinha um dedo apontado. Sabe o que ele estava escrevendo? A Bíblia não diz, mas eu quero aqui imaginar com você. Ele deveria escrever assim: inocente pelo meu sangue, nova criatura. Ele, minha amada, ovelha querida, preciosa. Jesus estava escrevendo alguma coisa sobre aquela mulher e não contra aquela mulher. Quando Deus entra na tua história, você passa agora a ser um vencedor. Passa a ser um vencedor. Irmãos, você já viu alguém que foi tão transformado, tão liberto, que ele não tem mais vergonha da história dele? Assim era essa mulher. Ela não tinha mais vergonha da história dela. Eu nunca vi uma pessoa transformada ter vergonha da sua história. Não! Porque ela sabe de onde eu fui arrancado. Eu fui arrancado da morte para a vida, da perdição para a bênção, das trevas para a luz. Ela agora andava de cabeça erguida, como uma vencedora. E por último, quando Deus entra na sua história, Ele te leva para a eternidade. De todos e de todos, as bênçãos recebidas de Deus entrando na nossa história, essa é a mais importante: ser herdeiro da vida eterna, ser herdeiro da salvação. O maior presente de Deus que Ele quer te dar é você receber o penhor da vida eterna. Essa mulher, ela com certeza recebeu o galardão dela. Mas nessa noite nós estamos aqui. Nessa noite não é mais essa história dessa mulher. Nessa noite é a tua história, é a minha história. A Bíblia, a história desta mulher, é só para descortinar a nossa história. Talvez você está aqui hoje e a tua história e a tua vida não está de acordo com aquilo que você sonha. Talvez a tua vida está entrando de ladeira abaixo cada vez mais afundando, cada vez mais emocionalmente abalado, frustrado, deprimido. Talvez o casamento de pessoas aqui está cada dia mais enfraquecido, cada dia mais vulnerável. Talvez pessoas aqui com a sua saúde gastando tudo e não vê melhora. Talvez tua vida financeira. Mas eu quero dizer para você hoje, Jesus quer entrar na tua história. Jesus quer entrar na tua história como Ele entrou na história daquela mulher, e Ele quer escrever com o dedo dele uma nova história na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, dê um aplauso bem forte e se coloque de pé em nome de Jesus.